saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Que essa sexta-feira seja uma bênção na sua vida. Eu profetizo e determino que hoje, sexta-feira, seja um dia de portas abertas, de proteção, seja um dia abençoado em todos os âmbitos. Eu lhe convido para orar conosco. Prepara aí a sua caneca com água, ou seu copo com água. Uma vez essa água consagrada, onde ela chegar, ou em quem ela chegar, chegará a força, a cura, chegará a saúde, chegará a bênção de Deus, chegará a força do Pai. Você pode escrever aqui o seu nome de um familiar para oração, ou uma área da sua vida que você está aí precisando de socorro, precisando de ajuda. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, se você buscar, você vai encontrar. Se você bater a porta, vai abrir. Nós não estamos aqui para falar de religião, placa de igreja. Não, nosso Deus é muito maior que isso. Estamos aqui para falar de um Deus vivo, que quer transformar a sua história, que quer transformar a sua vida. Vamos pedir a Ele para nos guardar, nos abençoar, para nos dirigir, nos orientar. Se possível, feche os olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, estamos iniciando o dia na Tua presença, apresentando ao Senhor as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Estamos aqui considerando a Tua majestade, a Tua grandeza, até porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Mas também reconhecemos que contigo somos mais que vencedores. Contigo nós saltamos muralhas, desbaratamos exércitos. Contigo nós vencemos toda e qualquer situação. Então agora, meu Pai, toca nessa pessoa que precisa do Teu socorro. Toca agora, curando o doente, libertando o cativo, livrando essa pessoa de toda aflição, perturbação, de todo mal. Que neste momento os principados, potestades, todas as ciladas do mal, em nome de Jesus, sai agora. E que essa pessoa seja livre, seja agora cheia da Tua presença. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, respire fundo. E pela fé você respira a paz. Você respira a presença de Deus. Meu Pai, abençoa essa casa, esse trabalhador, esse pai de família, essa criança, que ela seja protegida pelo Senhor. Abençoa esse país, meu Pai, que no legislativo, no executivo, no judiciário venha predominar a Tua misericórdia, a Tua justiça. Ó, meu Pai, abençoa todas as pessoas que deixaram aqui os nomes para oração, os inscritos no canal. Consagra a água, meu Pai, que ao beberem dessa água recebam saúde física, saúde espiritual. Que essa sexta seja uma bênção. Que essa sexta-feira seja de boas notícias, meu Pai. Seja de portas abertas, meu Senhor. Ó, meu Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Toma a frente. O Senhor é o Deus que vai na nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos.
quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro e dando a cada um os tesouros escondidos. Então faça isso. Venha nos honrar, nos abençoar, nos guardar, nos proteger, hoje, amanhã e para todo sempre. E você que crê, diga: eu estou abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a bênção e o poder de Deus estejam em você. Beba da água crendo que ela já está consagrada. Avenida Amazonas, 1744, fica aqui a Igreja Hospital da Alma, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Se geograficamente você mora longe, não dá para vir, aí você participa do culto virtualmente, através aqui do canal no YouTube. Hoje, sexta-feira, 7h30 da noite. Se você mora aqui em BH, região metropolitana, você vem presencialmente. E nesse domingo, 8 da manhã, vamos participar da Santa Ceia. Se você é membro virtual, aí você prepara um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, e na hora da ceia nós vamos consagrar a Deus. Vamos participar pela fé do corpo e do sangue de Jesus. Renovar os nossos votos com Deus. Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação. Se você puder ficar um pouquinho mais, mal não vai fazer não, só vai fazer bem. Quando você está forte espiritualmente, caia 1.000 ao seu lado ou 10.000 à sua direita, você não será atingido. Quando você está forte espiritualmente, você ganha imunidade contra o mal. Quando você está fraco, qualquer ventinho te derruba. Qualquer ventinho te deixa gripado, resfriado. É ou não é? Então, se você puder, fica um pouquinho mais. Aí compartilhe também com seus contatos. O que é bom para você vai ser bom para o seu próximo. Não esqueça de deixar o like, um cliquezinho nesse joinha, nos ajuda a evangelizar. Porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele avisa mais pessoas. Então dá um cliquezinho aí, ajuda aí. Deixa Deus usar esse dedinho seu aí para abençoar. Tá bom? Boa sexta, bom dia, Deus abençoe. Amém. Esse refrão aqui, ele é lindo para cantar. Mas a pergunta é: será que nós estamos fazendo valer a palavra de Deus em nós? Quem olha para mim, quem olha para você, vê que tipo de Jesus? Qual é o Jesus que a nossa vida revela? Qual é o Jesus que a nossa vida ela vem apresentando às pessoas que estão ao nosso derredor? Eu perguntei agora há pouco: quem é Jesus para você? Se você for descrever quem é Jesus, você vai dizer o quê? É claro que nos faltará vocabulário para descrever de fato quem é Jesus. A gente vai usar alguns trechos da Bíblia dizendo que Ele é a nossa estrela da manhã, que Ele é o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Nós vamos falar que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Rei, é o nosso amado, é o nosso Redentor, é o nosso Senhor, é o nosso amor verdadeiro, ou outros adjetivos que a gente pode usar para descrever quem é o nosso Senhor Jesus, ou quem é o Senhor Jesus para cada um de nós. Mas quem olhar para a gente vai ver que tipo de Jesus. É isso que eu queria que você meditasse, que você analisasse. Que tipo de Jesus a nossa vida revela? Que tipo de Jesus nós temos apresentado aí fora? Você sabe que o diabo, ele, por conta da religiosidade, ele vem impedindo as pessoas de usarem a sua capacidade de raciocínio. E porque o diabo impede a pessoa de pensar, ele a escraviza a um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Aí eu vou voltar a bater naquela tecla do que nós estávamos
falando no domingo sobre ter 60 milhões de evangélicos no Brasil e 60 milhões de evangélicos que não revelam um verdadeiro evangelho, e por isso o nosso país, mesmo sendo o primeiro país, o primeiro país no mundo onde temos mais cristãos, é o país que mais geme, que mais sofre, é o país que mais vê injustiça, morte, sofrimento, é o país que nós temos só de homicídio, em média, 65 mil homicídios por ano, é onde mais a gente vê o diabo matando, roubando e destruindo. É onde mais a gente consegue se deparar com a ação do diabo correndo à torta e à direita na nossa frente, e nós ficamos meio que inertes, meio que com as mãos atadas, sem fazer nada para mudar tal situação. Aí o evangélico no Brasil, que não, na sua maioria não vive o evangelho, vive escravo de sofismas, vive escravo de jargões. Procura aí na Bíblia para mim, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Acha aí para mim na Bíblia. Procura, você que tem aí o seu celular, na chave bíblica, procura aí, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Vê se você encontra isso aí para mim. Você não vai encontrar, porque são jargões criados por alguém, e as pessoas, por não lerem a Bíblia, por não se aprofundarem nas Escrituras, elas não conseguem usar a sua capacidade de raciocínio. E não usando a sua capacidade de raciocínio, eu repito, elas ficam escravas de doutrinas criadas pelo homem, que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a verdade escrita na Bíblia. Nós acabamos de cantar aqui, pois em meio a tua palavra se fizeram os céus. Tudo se criou, tudo se formou através da palavra de Deus. O maior receio e medo do diabo é que você tenha a sua capacidade de raciocínio despertada e conheça a verdade. Porque aí está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a pessoa conhece realmente o que está escrito, ela sabe os princípios da Bíblia, ela conhece a vontade de Deus, ela sabe o que Deus está dizendo, ela não vai se deixar ser escrava da religiosidade. Ela não vai se deixar ser escrava de vãs filosofias. Ela não vai se deixar ser escrava de doutrinas criadas pelo fulano ou pelo beltrano. Você vê que Filipe, ele disse assim para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Filipe estava andando com Jesus e pediu para Jesus mostrar o Pai. Jesus vira para Filipe e diz assim, Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus falou para Filipe, eu estou há tanto tempo com você, eu estou andando do teu lado, eu estou vivendo, convivendo com você, comendo com você, e você não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê você, vê quem, afinal de contas? Quem nos vê, vê a quem, afinal de contas? Eu lembro que quando Pedro negou Jesus, disseram assim, mas você estava com ele. Ele disse, eu não. Mas você estava andando com ele? Ele disse, não, eu não. Disseram assim, mas você se parece com ele. Pedro se parecia com Jesus. E nós nos parecemos com quem? Espiritualmente falando. Nas nossas atitudes, na nossa conversa, no nosso andar, no nosso caminhar. Quem vê a gente, será que está vendo o Senhor Jesus? Será que vê o que Ele mandou a gente fazer, ser o sal da terra? Será que nós estamos sendo esse sal que leva sabor ou desperta sede
nas pessoas para conhecê-lo também? Porque hoje o ser evangélico virou moda. Qualquer pessoa bota uma camiseta escrito 100% Jesus e diz, agora eu sou evangélico. Mas a vida dela revela quem é Jesus. Quem ele é para você? Quem ele é para mim? Quem ele é para você? Vou falar de novo, porque você vai entender aqui em Mateus 16, no versículo 13, que Jesus perguntou para os discípulos. Jesus fez essa pergunta: estão dizendo que eu sou quem? O próprio Jesus fez essa pergunta. E eu vou fazer de novo. Quem ele é? Quem ele é para você? Quem ele é? Porque quando nós não usamos a nossa capacidade de raciocínio e ficamos presos aos sofismas, à religiosidade, nós não conseguimos mostrar quem ele é através da nossa vida. Aí nós temos visto milhares de pessoas evangélicas que não mostram Jesus através da sua vida. E não culpo essas pessoas, porque na sua maioria não foram ensinadas. Na sua maioria não foram ensinadas a pensar. Para você ter ideia, eu durante 25 anos, os meus últimos 25 anos, e olha que eu tenho só 30, mas, não parece, né? Mas os meus últimos 25 anos, tem muitas coisas que eu li, mas não me aprofundei. Sabe por quê? Porque alguém já entregava meio que mastigado um pensamento, uma filosofia, uma doutrina, baseado naquele versículo, e não precisava eu me aprofundar naquilo ali. Porque quando você começa a se aprofundar na Bíblia, você meio que se liberta de uma série de religiosidade. Você se liberta de tantas coisas que você mesmo fica com raiva de você mesmo, dizendo, por que eu não li isso antes? Ou por que eu não pensei, não aprofundei? Por que eu não pesquisei antes? Por que eu não me envolvi mais com isso? Quantos de nós, por exemplo, que sempre ouvimos e sempre pregamos que Tomé é a referência da incredulidade? Sim ou não? O sujeito é Tomé. Tem que ver para crer. Mas a história de Tomé não se resume a um episódio, que ele, no dia da ressurreição de Jesus, não compareceu na reunião que os discípulos fizeram, e fizeram uma reunião com medo dos judeus, e por ele não comparecer nessa reunião, Jesus aparece nessa reunião para os discípulos, e 4 vezes diz, paz seja convosco, porque quem tem medo não tem paz. E eles estavam reclusos numa única reunião, simplesmente com medo dos judeus. Não era para eles, depois de terem visto o que viram, depois de terem andado com Jesus, depois de terem vivenciado milagres, estarem com medo. E quando esses mesmos discípulos chegam para Tomé e dizem, olha, Jesus apareceu para a gente, ele diz assim, eu só acredito se eu ver a ferida na mão dele. Eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida dele. Mas Tomé, nessa sua atitude, ele não estava demonstrando incredulidade. Ele estava apresentando a sua fraqueza. Ele estava sendo macho. Ele estava sendo valente para dizer, eu não acredito. Eu estou mostrando a minha fraqueza, a minha debilidade, que todos nós temos. Tem dia que você acorda não querendo acordar. Tem dia que você não quer ler a Bíblia.
Tem dia que você não quer nem vir para a igreja. E nem por isso Jesus deixou de ser Jesus para você. Nem por isso Jesus deixou de ser Deus para você. 8 dias depois, estão os discípulos reunidos. E Tomé também está agora, dessa vez, com eles. E quem aparece? Jesus. Porque Jesus tinha que resolver essa questão em Tomé. Mesmo Jesus ressuscitado, já com o corpo glorificado, Jesus, na primeira aparição, ele prega no coletivo, mas na segunda aparição ele fala com Tomé. Tomé, vem cá, coloca o dedo aqui para tu ver. Tomé foi o único que, porque mostrou a sua fraqueza, mostrou a sua debilidade, teve coragem de apresentar uma fraqueza e não se julgar ou se intitular santo, não se intitular perfeito. Foi o único que Jesus chamou e disse, pode botar o dedo para tu ver. E Jesus usou aquela situação para chamar a atenção dos demais, que todos pensavam que Tomé era o descrente da história, mas Tomé estava crendo mais do que os discípulos que estavam com medo dos judeus. Porque quando eu tenho a minha fé fundamentada na palavra de Deus, e esse é o medo do diabo, que você pense, que você use a cabeça, você mesmo já viu o próprio diabo manifestado, injuriado, falando assim, você está levando essas pessoas a pensar. Você está abrindo a mente dessas pessoas. Porque quando uma pessoa abre a sua cabeça com respeito às coisas de Deus, ela deixa de ser escrava do diabo. Ela deixa de ser escrava do pecado, ela deixa de ser escrava da religiosidade, ela deixa de ser escrava dos sofismas. Então você achou o cair é do homem, o levantar é de Deus? Aí na Bíblia? Achou? Porque não tem. Mas a gente sempre ouviu isso. E outros mais, se a gente ficasse aqui falando, nos faltaria tempo. Mas vamos lá em Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pense, Pedro falou alguma palavra aqui, linda, maravilhosa, que ele buscou lá no cofre do dicionário, para descrever um amor extraordinário? Não. Quando Jesus falou, mas tá bom, o povo está dizendo que uns dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou Jeremias, outros dizem que eu sou um dos profetas, mas e vocês? Dizem que eu sou quem, afinal de contas? Os discípulos não falaram nada. Quem falou foi Pedro. Porque nem os discípulos conseguiram definir quem ele era naquela ocasião. Por isso eu estou perguntando desde o início, quem ele é para você? Quem ele é? Who is him? Fala até inglês. Ou então italiano. Tia Lui. Quem ele é para você? Deus que só está à sua disposição como um mordomo para te atender na hora que você quer? Só isso? Quem ele é? Um Deus que só é Deus quando você necessita? Ele só é Deus quando você precisa? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entenda que uns disseram que Jesus era João Batista.
João Batista veio para apontar o Cristo. João Batista veio para apontar o reino de Deus. Jesus veio para mostrar o reino de Deus. Elias, ele restaurou a fé da nação, do povo daquela época. Jesus não veio para restaurar a fé, Jesus veio para ser a própria fé no meio do povo. Jeremias chorava e não mudava nada. Jesus até chorou, mas ressuscitou Lázaro quando ele chorou. Disseram que ele podia ser um dos profetas. Moisés trouxe as leis para, através das leis, dizer quem somos. E Jesus veio para mostrar quem nós podemos ser através dele. Estando com a nossa vida 100% nele. Vivendo o que está escrito. Abortando o pecado, abandonando o que é ilícito, abandonando os sofismas, as religiosidades, e colocando Ele como Senhor da nossa vida, colocando Ele como primeiro na nossa vida. Então, quem olhar para você, para mim, que tipo de Jesus ela enxerga? Que tipo de Jesus essa pessoa pode ver em nós? Perguntaram para Gandhi, porque ele falava muito de Cristo, por que ele não era cristão? E ele disse, eu creio no Cristo do cristianismo, mas eu não creio no cristianismo dos cristãos. Porque os cristãos não se parecem em nada com o Cristo que eles têm. Jesus, será que Ele está sendo visto em nós? Porque quando Ele aparece lá para os discípulos, já ressuscitado, Ele diz para os discípulos, vocês têm uma missão. Vocês vão sair e pregar o Evangelho. Vocês vão sair, não vão se esconder não. E vão passar para as pessoas o que eu ensinei. Você imagina se 60 milhões de brasileiros cheios do sal, cheios do Espírito Santo, fossem a imagem de Jesus. Mostrassem Jesus. Consequentemente, os outros 150 milhões de brasileiros seriam salvos. Iam ter sede, iam ter vontade de querer conhecer Jesus. Mas hoje a gente vê um tipo de cristão completamente contrário, avesso ao que realmente a Bíblia nos ensina. Você vê que hoje, na sua maioria, o altar se torna ou se tornou um tribunal. Na sua maioria, os cristãos são juízes dos outros. Não tem misericórdia, não tem o amor, não tem a compaixão, não tem as características do Pai. Jesus disse para Filipe, eu vou repetir, quem vê a mim, vê o Pai. Mas hoje, a maioria dos cristãos não tem a misericórdia do Pai, não tem o amor do Pai, não tem o zelo, não tem os cuidados do Pai. Mas hoje, a maioria dos evangélicos, dos cristãos, são juízes dos outros. Outro dia a menina escreveu no Instagram, no meu Instagram, que pena, até o brilho que tinha no rosto do bispo Formigoni não tem mais. Estou vendo que ele está apagado. Quer dizer, o que uma infeliz dessa... Como que ela sabe que não tem mais o brilho? Como que essa infeliz pode dizer que não tem mais o brilho? Eu estou fazendo reunião aqui agora, o meu olho deve estar vermelho, porque eu estou morrendo de sono, estou cansado. Então, quer dizer que porque meu olho está vermelho, eu fumei maconha. As pessoas, infelizmente, elas julgam, elas atiram pedras, elas criticam, e eu não condeno essa menina não, coitada. Eu não condeno as pessoas que fazem isso não, porque eu também já fiz isso. Sabe por que eu já fiz isso? Porque não me ensinavam a pensar, não me ensinavam a me aprofundar no que está escrito. Então, infelizmente, a gente é aquela Maria vai com as outras,
Porque todo mundo fala, eu também vou falar. Porque todo mundo atira pedra, eu também vou atirar. Porque todo mundo critica, eu também vou criticar. Mas o que o Senhor Jesus aqui, nessa reunião, Ele está tentando fazer conosco? Ele está tentando abrir a nossa capacidade de raciocínio. Ele está tentando fazer a gente pensar, para que a gente seja a imagem dele, e não a imagem dos cristãos, dos religiosos, não a imagem das doutrinas. Mas Jesus está querendo e está tentando fazer com que tenhamos a imagem dele. E quem olhar para a gente verá ele. E quando você tem a imagem de Jesus, ou passa a ser a imagem de Jesus, repito, você não é escravo ou vencido pelos sofismas. Você não é escravo do que pessoas acham, do que pessoas pensam. Você não está nem um pouco preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, se vão jogar pedras, se não vão. O que você quer é mostrar Jesus através das suas decisões, através das suas atitudes. Nós não podemos ser desprovidos de inteligência. Nós temos que usar a nossa capacidade para pensar. Hoje, infelizmente, as pessoas, elas estão presas a coisas e a pessoas, e não estão com a sua vida 100% no altar. Você vê que o que tem de gente que conhece a Bíblia, mas a Bíblia não é palavra de Deus para ela, é só um livro, porque isso aqui só passa a ser palavra de Deus para mim quando eu pratico. Quando eu não pratico, isso aqui não é palavra de Deus, é só um livro. O que tem de pessoas que conhecem a Bíblia e são infiéis no pouco, no dízimo, por exemplo. Ela vive dando desculpas para não devolver os primeiros 10%. Porque ela considera o dízimo, ela considera os primeiros 10% como algo material. Ela vê o valor monetário, ela não vê o valor espiritual. Ela não entende que aquela devolução do dízimo é o reconhecimento do Senhor Jesus, é a prova de que Jesus é o primeiro na vida dela. Independente se aquele dízimo vai ser ou não usado na obra de Deus, o que vai ser feito ou não vai ser feito com aquele dízimo, mas ela devolve a Deus reconhecendo o senhorio de Jesus. Então essas mesmas pessoas que atiram pedra nas outras, essas mesmas pessoas que criticam a fé das outras, na sua maioria estão em falta com Deus. Na sua maioria não estão vivendo nada do que está escrito. E Jesus perguntou para os discípulos e está perguntando para a gente: você diz que eu sou quem, afinal de contas? Quem eu sou para você? Aí você vai dizer: o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Mas será que nós estamos nos rendendo, nos entregando 100% a Ele? Será que nós estamos matando a nossa vontade, a nossa carne, para fazer a vontade dEle? Será que nós estamos sepultando o nosso querer para agradá-lo? Aí ele conclui dizendo para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, porque cada um tinha que ter a sua experiência própria. Jesus, ele entrega nas mãos de Pedro as chaves, dizendo: você tem acesso ao céu. Porque você me reconhece como Cristo, você tem acesso ao céu. E hoje, infelizmente, as pessoas, não é que você não tem que buscar o milagre, não é que você não tem que buscar o sobrenatural, você tem que ter a sua vida abençoada em tudo. Mas você não pode ter o seu coração em nada aqui embaixo. Você não pode se prender em nada aqui embaixo. Porque tudo passa, pessoal. Tudo fica. Só uma alusão, o sujeito riquíssimo, ele sonhou que ele estava indo para o céu, só que no sonho o anjo disse para ele que ele não podia levar dinheiro para o céu. E o homem, preso a dinheiro, apegado a dinheiro, ele disse para o anjo: dinheiro eu não posso, não,
Mas eu posso levar outra coisa, então, no lugar de dinheiro? Eu posso levar um outro material valioso no lugar de dinheiro? E o anjo disse, pode. E ele pega uma mala, enche de ouro, e chega na porta do céu para entrar. O anjo fala, deixa eu ver o que tem na mala. Aí ele abre a mala cheia de ouro, e o anjo disse, você trouxe asfalto para o céu? Porque aqui no céu as ruas são de ouro. O asfalto aqui é ouro. Você fez um esforço tremendo lá embaixo para trazer asfalto para o céu. Então você se prende, se mata aqui embaixo por aquilo que lá no céu é asfalto. Todo tesouro, todo ouro desse mundo é nada comparado às ruas que tem lá de ouro. Então quem é Jesus para você? Porque se ele de fato for o Filho de Deus, for a pessoa mais importante na sua história, na sua vida, você é capaz de abandonar o que tem que abandonar, deixar o que tem que deixar, para jamais perder o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, grave essa frase, ele não veio aqui para nos dar uma vida melhor, simplesmente. Mas ele veio aqui para nos dar a única vida que a gente não pode perder, que é a eterna. Ele não veio simplesmente para dar uma vida melhor, mas ele veio para nos dar a única vida que a gente não pode perder. E tem gente perdendo a eternidade, porque se prendeu a dinheiro. Tem gente perdendo a eternidade, porque está presa à mágoa, a maus olhos, a malícia. Perdendo a eternidade, porque está preocupada com os judeus. Os discípulos estavam com medo dos judeus. Está preocupado com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Mas não está preocupado em andar ou servir o Senhor Jesus. Fique em pé, por favor. Eu quero que nessa oração você faça um raio-x da sua alma. Você olhe para a sua alma. E aí, olhando para dentro, para a sua alma, você vai verificar o que você precisa tirar, jogar fora. Qual é o lixo que você estava entulhando aí, que só está atrapalhando a sua comunhão com Deus e que você precisa jogar fora. Porque se você tiver uma vida com Deus, se você nascer de Deus, se você receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, podem fazer macumba, podem rogar praga, podem ter inveja, podem querer o teu mal, que nada vai lhe atingir. Aí o que está escrito, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Isso vai se cumprir na minha vida, porque eu coloquei a minha vida 100% nas mãos do Senhor Jesus. O que está lá no Salmo 139, Davi disse, tu me cercas por trás, por diante, sobre mim impõe a mão. Davi estava no meio da guerra, no meio da batalha, espada para todo lado, ele não era atingido. Por que ele não era atingido? Porque Deus estava com ele. Eu posso dar um banho, pegar uma lata de azeite de 20 litros e jogar na tua cabeça. Dar um banho em você de azeite ungido. Se Jesus não for o teu Senhor, você jamais estará protegido. Só porque eu te dei um banho de azeite. Só porque eu te dei um banho de óleo, não quer dizer que você estará protegido do mal. Eu posso ficar ali na porta, botando a mão na tua cabeça, ungindo o teu pé, a tua cabeça, a tua boca, a tua língua, a tua orelha. Se você não tiver Jesus como o Senhor da sua vida, como o primeiro na sua vida, o mal vai te atingir. Os males vão chegar até você. Mas se Ele for o Senhor da sua vida, ainda que queiram o seu mal, nada vai lhe atingir. Lutas você vai passar. Dificuldades também. E diga-se de passagem, não é porque hoje eu estou enfrentando uma luta,
não é porque hoje eu estou passando por um deserto, não é porque hoje eu estou passando por uma aflição, que eu estou mal com Deus. E se hoje eu conquistei, venci, alcancei um grande milagre, isso também não atesta, não significa que eu estou bem com Deus, não. Porque quem está bem sabe que está bem, quem está mal sabe que está mal. É ou não é? Mas você não pode julgar a sua vida espiritual pelo que está acontecendo. Você não pode dar nota para a sua vida espiritual pelo que você está vivendo ou passando. Paulo e Silas, eles estavam pregando, e aí daqui a pouco ele liberta lá uma mulher adivinhadora, endemoniada, e porque ela dava lucro para os seus senhores, esses seus senhores ficaram injuriados e prenderam Paulo e Silas. Aí Paulo e Silas, a Bíblia diz que além de estarem presos no calabouço, acorrentado ainda com correntes, à meia-noite cantavam e oravam, e cantando e orando, acontece um grande milagre. A Bíblia diz que as cadeias caem das mãos, as correntes caem das mãos, as portas da prisão são abertas. Aí alguém diz assim, olha, com louvor, cantando, você consegue abrir portas. Mas aí, o que acontece quando a porta se abre? Quando as cadeias caem das mãos de Paulo e Silas? Eles não saem da prisão. Nem toda porta que abre é para você passar por ela. Eles continuam lá dentro. E quando o carcereiro chega de manhã, que ele vê a porta aberta, ele se desespera. Vão me matar. E agora? Fugiram. E Paulo e Silas dizem, não, não fugimos não, nós estamos aqui. E o carcereiro se converte. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, a prisão de Paulo e Silas, eles poderiam falar que Jesus não existia, porque eles estavam falando de Jesus, e porque libertou uma mulher, eles foram presos. Eles podiam colocar na conta de Deus, ficar injuriado com Deus, mas a prisão de Paulo e Silas, e o milagre de abrir as portas da prisão, não era para Paulo e Silas sair da prisão, mas era para salvar o carcereiro. Tem coisas que você está passando agora, vivendo agora, de situações difíceis que você não está nem entendendo, mas que através dessa situação, ou por essa situação, Deus vai salvar alguém, se você se mantiver na fé, se você se mantiver fiel a Deus, se você continuar obedecendo a Deus. Então eu não posso obedecer a Deus só quando o sol está brilhando na minha cabeça, quando está indo tudo bem. Eu tenho que obedecer também na prisão, eu tenho que obedecer também na hora das pedradas. Eu tenho que continuar confiando também na situação difícil. Porque dessa situação, ou nessa situação, o meu Deus será glorificado. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha de fogo. Deus não os livrou da fornalha de fogo, mas Deus livrou na fornalha e mostrou para o rei quem era o verdadeiro Deus. Mostrou para todo mundo no palácio quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, grandes episódios que aconteciam na Bíblia, não era simplesmente para livrar aqueles 3 homens, ou para livrar só Daniel, mas tinha um propósito além daquele milagre. Deus queria chegar em alguém através daquele milagre. Deus queria salvar alguém através daquele milagre. Aí, Ele vai fazer milagres na sua vida. E você pega o milagre que Ele faz na sua vida, que era para através desse milagre Ele chegar em alguém, você guarda e não conta para ninguém. Você se isenta de dar testemunho. Um senhor outro dia foi curado dos vícios, vomitou, passou mal, sentiu mal do vício. Aí depois ele disse, não, eu não quero que coloque o meu testemunho, não, porque ninguém pode saber que eu era viciado. Mas Jesus não curou ele só para ele ter uma experiência com Jesus, mas para que através do testemunho dele, outras pessoas conhecessem Jesus. Aí eu falei, imagina, eu fui viciado, crack, cocaína, maconha, você já conhece a minha história. Agora eu estou curado, eu vou ficar quietinho, não vou falar mais nada para ninguém saber que vício tem cura. Então para que Jesus me curou? Só para mim? Não, Ele me curou para que através de mim outras pessoas sejam alcançadas.
Ele vai operar em você para que através da sua vida outras pessoas sejam alcançadas. Amém?